Olá, alunos! Olá, professores! Olá, família! Muito bom estar aqui com vocês para mais um Espia essa Conversa. Eu me chamo Sabrina Araújo, não estou sozinha, estou aqui com a nossa intérprete Michele, que vai conduzir mais um momento especial aqui com vocês, né? E, como vocês já sabem, o nosso quadro Espia essa Conversa é escolhido a cada semana uma temática nova. E vocês nos ajudam nessa escolha. E olha só, para essa semana, o tema escolhido foi lugares impressionantes. E olha só, deu muito trabalho a gente pensar em quais lugares seriam impressionantes. Por isso vocês estão vendo aqui na minha tela diversos lugares que a gente pode considerar impressionante. Mas isso é muito subjetivo, porque pode ser que tenha algum lugar que é impressionante para mim, que de repente não é impressionante para vocês. Então a gente trouxe alguns deles, espero que vocês gostem. Alguns estão localizados aqui no Brasil, mas a gente tem também, com essa aula, né, com esse momento, a oportunidade de mostrar para vocês lugares de outros países, né, de outros lugares aí que a gente encontra no mundo, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Curtam esse momento, anotem no seu caderno alguma dúvida que você tenha, não é, alguma curiosidade que você achou interessante, ou algum tema que você, depois dessa aula e desse momento, você tenha curiosidade de pesquisar mais a respeito, tá bom? E olha só, cada imagem bacana, linda aí aparecendo atrás da gente. E eu começo já esse momento, né, fazendo uma pergunta para você. Olha só aí na tela, confere comigo. Se você pudesse escolher qual seria o destino das suas próximas férias, vamos imaginar aí, se você pudesse escolher agora onde gostaria de passar suas férias, né? Então vamos dar asas à imaginação e pensar bastante um pouquinho. Trouxe algumas informações, algumas alternativas para ajudar vocês a escolherem. Vamos botar aí na próxima cartela? Olha só, quem quer passar aí suas férias em um lugar com praias, né? Calor, quente, renovar aí o bronzeado, se bem que aqui na nossa região já é bastante quente, né? Letra B, olha só, um lugar bem frio onde neva. Quem tem curiosidade, né, de sentir aquele friozinho que aqui a gente só consegue ver pela televisão ou pela internet. Uma floresta, um hotel de selva, muito parecido com alguns que já existem na nossa região e que já são próximos da realidade de vocês. Letra D, olha só, um local com cachoeiras e quedas d'água, passeios, trilhas, né? Não sei, tem gente que é aventureira e curte bastante. E olha só a última opção, um local com passeio em deserto. Mas olha só, coloquem aí outras alternativas. Tem gente aí comentando no nosso chat que queria estar na Grécia, praia, friozinho, né? E às vezes é até de se entender querer passar um período num local frio, porque aqui na nossa região é muito quente, né? Então esse calor, esse sol, às vezes a gente tem vontade de deixar para depois e sentir um pouquinho um clima diferenciado, em um local com uma temperatura diferente, não é? Então, olha só, muita gente dizendo que queria estar no Japão, no Canadá, olha só que legal. Então, gente, esse momento, né, de trazer essa questão para vocês é justamente para mostrar que cada um possui suas preferências, né, seus locais, e isso vai ser o mais diverso possível. E a gente traz aqui para vocês alguns lugares onde a gente pode encontrar algo que são bem diferentes, bem impressionantes da gente poder conhecer, tá bom? Obrigada aí pela participação de todos, e quem não está acessando as plataformas digitais pode anotar aí no seu caderno, tá bom? Pode ser umas férias que você consiga realizar agora, ou talvez que você consiga realizar mais para frente, né? Porque a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos e com certeza cada um de vocês tem aí um lugar que queira visitar, tá bom? Então vamos lá. Continuando aí a nossa conversa, olha só, uma curiosidade para vocês. Observa aí na nossa cartela. Você sabia que o Vaticano é o menor país do mundo? Isso mesmo, gente. Ele possui apenas uma área, olha só, de 0,44 quilômetros quadrados, não é? O Vaticano, como vocês podem ver aí na nossa imagem, né, é um local muito pequeno
E ele é a sede, né, onde a gente pode dizer aí, onde os católicos têm ali a figura do Papa, né, a religiosidade presente, não é? Então ele é um país, o menor país do mundo, e ele tem toda uma questão religiosa por trás, não é? Temos ali a presença de muitas obras de arte nas capelas, não é? A sua arquitetura também é muito rica, e a gente tem ali a figura do Papa, né? Atualmente é o Papa Francisco, né? Como a pessoa de maior figura, de maior representatividade para a religião dos católicos, né? E ele vive aí e comanda essa região com toda a questão religiosa ali assegurada, tá bom? Para os cristãos. Então, para você que não sabia, o menor país do mundo, olha só, é o Vaticano, e vocês não vão esquecer dessa informação, tá bom? Dessa curiosidade que eu trago para vocês. E aí, olha só, quando a gente estava fazendo a pesquisa para essa temática, surgiu vários lugares em que a gente podia estar citando para vocês como locais impressionantes. E muitos deles a gente começou na nossa pesquisa a detectar que existiam ali paisagens que são naturais, ou seja, que a gente consegue detectar que não houve a presença de uma ação humana fazendo interferência nessa paisagem, mas outros lugares são tão impressionantes quanto, mas a gente percebe que teve ali a ação humana, com uma construção bem diferenciada do que a gente pode encontrar de uma maneira natural. Não é? Através das tecnologias, da arquitetura, da criatividade humana, a gente consegue encontrar lugares muito impressionantes espalhados pelo mundo. Só que, para ajudar a gente nessa definição do que é uma paisagem, eu trouxe um recadinho especial do professor Jefferson de Geografia, que com certeza vocês devem acompanhar aí nas nossas aulas. Ele vem trazendo para a gente aí a explicação do conceito do que é paisagem. Vamos dar uma olhada? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o termo paisagem, né? Essa palavra que é muito utilizada, é muito importante em várias ciências e na geografia também, né? Basicamente, a paisagem é o que a gente observa em determinado ponto, determinada realidade. Mas não é só isso, né? Também está relacionada com os outros sentidos, a visão, o olfato, mas principalmente a visão, né? Basicamente, a nossa percepção sobre determinada realidade. E aí a gente observa que existe a paisagem que é a natural, né? Que foi a que não foi modificada pelo homem, né, as áreas de floresta, os rios, etc. A paisagem também pode ser uma paisagem modificada pelo homem, né, que houve todas as construções, os prédios, etc. Também existe uma paisagem que ela foi reorganizada pelo homem. As áreas de praça, por exemplo, as ruas arborizadas, né, são áreas que utilizam alguns elementos naturais, mas para compor uma dinâmica urbana, uma dinâmica que vai servir para os propósitos dos seres humanos. Então, o termo paisagem ele acaba sendo muito importante porque todo mundo consegue perceber, consegue reconhecer determinada realidade só com a sua observação, principalmente. Uma cidade que a gente não conhece, uma comunidade distante da nossa, por exemplo. A gente consegue entender a dinâmica daquele ponto, daquela realidade, observando, né, sentindo, vivenciando aquelas áreas, as dinâmicas entre os seres humanos que vivem naquelas áreas, as dinâmicas entre os seres humanos e a natureza, os elementos naturais daquela paisagem. Então é um conceito, é um termo que para a geografia ele é muito caro, né, muito importante, e que também é utilizado por várias outras ciências humanas. Certo, pessoal? Bons estudos! Muito bem, viram aí na explicação do professor Jefferson, né? Muito obrigada, professor, pela sua contribuição, gravando aí da sua própria casa, né, para contribuir com esse momento e levar, não é, para vocês o conceito de paisagem e as interferências, né, que as ações humanas podem estar realizando numa paisagem que pode ser natural ou não, né, dependendo aí do contexto, do cenário. E como ele falou, né, o conceito de paisagem ele é realmente muito importante para a gente fazer ou ter a compreensão, né, para as outras ciências, para as outras áreas do conhecimento também. E ela influencia muito, né, influencia nas artes, influencia ali do contexto biológico, os seres vivos, a natureza, né, o que a gente pode estar encontrando numa paisagem que pode ser completamente diferente de outra. Né? Então, todas as ciências aí, elas com certeza conversam, né, em relação a esse conceito de paisagem.
paisagem, tá bom? Claro que cada uma dentro de sua área. E pensando em paisagem natural, olha só que curioso. Vou trazer para vocês agora um site que mostra para a gente que houve em 2011, olha só, uma votação para a gente escolher as paisagens, as 7 maravilhas, né, das paisagens naturais. E olha só que interessante, essa votação ela aconteceu em 2011 e a gente tem na lista, dentre essas 7, né, 2 paisagens, né, 2 belezas naturais que elas são encontradas aqui no Brasil. E olha só, gente, a primeira é a Amazônia. E a Amazônia, né, ela compreende aí a América do Sul, não somente o país, o Brasil, mas outros países da América do Sul também possuem ali a floresta amazônica. E essa floresta ela é muito rica em biodiversidade. A gente que mora aqui na região, né, consegue, para quem já teve a oportunidade de sair de Manaus e fazer um passeio de barco na floresta e tudo mais, perceber o quanto ela é grandiosa, né, o quanto ela é frondosa e muito bonita, não é? E ela tem aí o seu merecimento como uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Não esqueçam, anotem aí, floresta amazônica, no caso aí a Amazônia. Outro é a Baía de Halong, no Vietnã. Olha só que legal, gente. Ela é bem diferenciada, não é? E olha só, ela possui rochas que foram esculpidas com a ação do tempo. Temos, olha só, cataratas do Iguaçu, como vocês podem observar aí na imagem. E as cataratas, elas também estão presentes no Brasil e também na Argentina, tá bom? Então, não vamos esquecer mais uma paisagem do Brasil considerada uma das 7 maravilhas naturais. Ilha de Jeju, na Coreia do Sul. Olha só, não é? Com essas rochas esculpidas com o tempo, né? Uma ilha vulcânica. A gente tem um Parque Nacional de Komodo, que aí já fica na Indonésia. E lá a gente encontra o maior lagarto do mundo, né, que é conhecido como dragão de Komodo, entre outras espécies de animais e também da flora. O rio subterrâneo de Puerto Princesa, nas Filipinas, né, então quem tem aí curiosidade de visitar esses lugares. A gente tem também o Table Mountain, na África do Sul, olha só, e fica na cidade do Cabo, com cerca, olha só, de 1.500 espécies diferentes. Então, são 7 lugares aí que são considerados as novas 7 maravilhas naturais do mundo, né? Na lista, existiam outras paisagens também, e aí fica a curiosidade para vocês pesquisarem depois, tá bom? Não esqueçam, participem, anotem, usem o nosso chat, né, de maneira responsável, para você ali colocar suas contribuições. Eu estou vendo aí muitos comentários e espero que vocês tenham a atenção de utilizá-lo com um conteúdo relacionado à aula, tá bom? E olha só, vamos para uma enquete? Eu preciso agora, né, montar aí, mostrar para vocês um quiz que a gente preparou com todo carinho para sondar se você conhece esse lugar que está aí no mundo, né? Se você já ouviu falar. Só que olha só, para esse momento a gente não vai utilizar o chat. A gente tem agora um código QR Code, vamos colocar aí na nossa cartela, nesse momento de quiz, olha só que interessante. A gente tem uma pergunta, você conhece esse lugar pelo mundo? Pega o seu celular, leia aí a câmera, tem alguns celulares que com a própria câmera do seu aparelho, você consegue fazer a leitura, né, desse código. Se você não tiver, existem aplicativos que vão lhe ajudar. Então, quando você fizer isso, você vai acessar uma página que tem uma pergunta. E eu preciso que vocês me ajudem na resposta. Tá todo mundo conseguindo acessar? Olha só que legal. Quem não tem, gente, não tem problema. A gente vai colocar a perguntinha depois aí, vocês anotem, tá bom? É uma curiosidade. E olha só, não dá tempo de baixar o aplicativo, tem alguns alunos, calma aí. Realmente, gente, como às vezes a gente precisa ter um leitor do código QR Code, talvez vocês tenham dificuldade, né? Mas para quem já tem, projeta aí a câmera do seu celular, faz a leitura desse código que você vai ser redirecionado para uma perguntinha que é o nosso quiz. E olha só, a gente está testando, tá? Vamos ver se vai funcionar ou não. E a pergunta é, de qual país é
esta foto, isso mesmo, parece uma praia, né, gente? Será que é uma praia? Não sei. De onde você acha que é este cenário? E a ideia, só voltando aqui para eu explicar para vocês um pouquinho, a ideia da gente estar trazendo essa alternativa para vocês responderem é justamente para a gente poder contar, né? Colocar o código QR Code, diretora, no cantinho da tela para os nossos alunos, enquanto eu explico, por favor. E aí, o que acontece, né? Ela vai já colocar aqui no cantinho para vocês continuarem fazendo a leitura. Nesse aplicativo, tá aí, ó, ela acabou de colocar. Nesse aplicativo, gente, é legal porque a gente consegue contar as respostas de vocês. Olha, tem gente que está dizendo que é Venezuela, que é Argentina. Não sei, será que ele está presente nesses lugares? É curiosidade. E olha só, quem está assistindo através do YouTube, tem um link no chat, não, perdão, no aplicativo Humano tem um link no chat que vocês podem estar clicando lá também, tá bom? Então, olha só, a ideia da gente estar utilizando essa ferramenta para conversar é justamente para a gente poder contar as respostas de vocês. Porque vocês acabam respondendo no chat e a gente acaba sem ter como contar, como ter um resultado, né? E uma maneira de vocês interagirem conosco também. Se você não tem acesso a ler o código QR Code que está aqui na tela, não é bem ali no cantinho, você pode anotar no seu caderno qual é o país que você acha que se localiza, mas também você pode comentar no chat, como a gente vinha falando também, não é, nas nossas outras aulas. E a gente já tem algum resultado, diretora, para mostrar quantos alunos estão participando, interagindo? Quais locais você acha que é? Quais são as alternativas? A gente tem como ver a pergunta completa? Só aguardando um pouquinho. Olha só, as contribuições estão aumentando. Estou vendo ali na tela a contagem. Várias pessoas participando. Muito. Olha, tem gente que está dizendo que é o Marrocos. Tem gente que está dizendo que é a Bolívia. Olha, tem gente falando aí, Bolívia, já vi Argentina, já vi Venezuela. Tem muita gente participando também. Tem gente que diz que é Brasil, Manaus, não sei, será? Curiosidade, né? Fica difícil a gente saber, mas a gente tem, olha só, muita participação. Quem tem acesso à internet, mas não consegue ler o código, pode acessar o site, que está aí, olha só, em cima na sua tela, e colocar o código 342663. A gente já esperava mesmo que nesse momento vocês tivessem um pouco de dificuldade, mas a ideia é realmente testar e para os nossos próximos encontros a gente conseguir realizar as atividades de maneira bem mais prática, tá bom? Então, a gente já tem uma resposta, só para a gente continuar, olha só, vamos colocar aí na tela. A maioria de vocês colocou como alternativa correta, vamos ver ali o gráfico com as respostas de vocês. Olha, a maioria acha que é em El Salvador, alguns dizem que é Honduras, olha só, a Argentina deu uma crescida ali, e Bolívia. Quanto mais de vocês forem respondendo, mais essas respostas aí a gente vai tendo um resultado, uma tabulação. E a ideia, gente, era realmente essa, da gente poder colocar uma pergunta para vocês e a gente ter um resultado, tá bom? E a maioria, qual foi a alternativa vencedora, diretora, só voltando aí? El Salvador. Será que é? Vamos ver a resposta? Tem como a gente saber a resposta? O gabarito? A resposta correta, gente, é essa cor ali em amarelinho, em destaque, que é a Bolívia. Muito bem para vocês aí, só que estava difícil, né? Por que, professora? Está muito difícil. A gente está vendo só um recorte de uma paisagem, não é? Que parece uma praia, que tem ali o reflexo. Vamos voltar de novo na imagem? A gente tem ali o reflexo no solo, né, das nuvens, parece uma água, mas dá para ver que é uma paisagem mais plana, né, logo aí, onde a gente consegue visualizar o reflexo das nuvens. Então, gente, o que será? A gente já sabe que é na Bolívia, não é? Então, olha só, vamos ver aí na cartela do que se trata essa foto, tá? Essa foto, gente, ela é Salar de Uyuni, vamos ver aí na nossa cartela, e ela fica realmente localizada na Bolívia, e olha só que curioso, gente, ele é o maior deserto de sal
do mundo. Ele cobre mais de 12 mil quilômetros quadrados e ainda divide a paisagem com lagoas coloridas, formações rochosas, que a gente conseguiu ver lá no fundo da imagem, não é? E nascentes termais e os cactos gigantes. E olha só que curioso. É um deserto de sal, gente. Quando a gente observa uma paisagem, nesse caso uma paisagem natural, como bem o professor Jefferson definiu lá no início, a gente tem que levar em consideração todo esse contexto, né? Vamos deixar lá na imagem do Salar de Uyuni, na cartela, exatamente. E aí, gente, olha só, acredita-se que antigamente, há milhões de anos atrás, esse deserto, ele era formado por uma lagoa, né, com água salgada. E com o passar do tempo, a água secou, a gente está falando de milhões e milhões de anos atrás, e aí restou o sal, que é composto aí, né, que estava composto nesse lago, nessa lagoa, nessa localidade. E aí gerou aí esse cenário que a gente chama de deserto de sal. Só que a gente tem também algumas imagens em um vídeo para vocês terem noção do que é esse deserto de sal. Vamos dar uma olhada aí no nosso vídeo. Viram aí que paisagem bonita, né, gente? Um deserto de sal, super curioso. Eu, particularmente, fiquei com vontade de conhecer esse local, né? Quem sabe aí entra num futuro distante, aí um pouquinho distante, para eu passar minhas férias também e conhecer, porque realmente achei impressionante. Nunca tinha imaginado um deserto de sal. Normalmente a gente imagina os desertos com areia, né? Aquelas dunas, entre outros, que a gente costuma ver, como, por exemplo, no deserto do Saara, entre outros. Mas de sal, realmente, eu não conhecia. E olha só, vamos avançando aí com mais um local impressionante. Eu trago para vocês aí o deserto de Wave, no estado de Arizona, Estados Unidos. Olha só, ele é localizado na fronteira com outro estado, que é Utah. E o Wave, gente, ele é conhecido pelas suas formações de rocha, de arenito, com suas formas onduladas e cores avermelhadas, né? A tradução literal da palavra wave significa onda. E olha só na imagem, gente, como esse deserto ele é curioso, né? Ele traz em suas formações rochosas essa conformação ondulada, né? Que dá aí a sua nomenclatura, e a gente percebe um cenário muito bonito, colorido, e o desgaste dessas rochas, né, causado por um fenômeno que a gente chama de intemperismo. E o temperismo ele é uma ação natural que acontece com o desgaste dessas rochas, né, através da ação do vento, das chuvas, né, por meio da água, entre outros fatores que acabam gastando, né, desgastando a rocha e mostrando para a gente, revelando a sua parte mais interna, né, o seu interior. Perdão, no caso do deserto de Wave, não é, a visitação ela é controlada, não é, justamente porque é um ambiente que é muito sensível à ação humana, né? Então, para se preservar esse local, normalmente aí a gente tem uma visitação controlada, não é em toda a localidade que a gente vai estar podendo ali circular, não é, fazer aí a visitação. Então, fica aí mais um local curioso para a gente, né? E a gente tem um próximo aí, vamos dar uma olhadinha na nossa cartela, né? O próximo, esse aí, no caso, é o deserto de sal, não é? Vamos passar. A gente tem uma outra formação rochosa que é bastante curiosa, né? Que olha só, essa daí já é localizada na China. E olha só que curioso, gente. Essa formação rochosa, a gente vai ter ali parecido com o deserto de Wave, né? Com aquelas ondas e tudo, perdão, com aquelas formações rochosas, mas é bem diferente a coloração, gente. Se vocês derem uma olhadinha, vamos voltar ali para a cartela só para eu ler, olha só. Nessa formação rochosa, né, de Zhenghe Danxia, na China,
A gente vai encontrar ali, ó, multicoloridas, né? As montanhas, elas chamam a atenção dos turistas, cada vez mais numerosos, que vão até a província de Gansu, no norte da China. E olha só, vamos ver aí um vídeo, tá bom? Mostrando pra gente como é essa formação rochosa bem colorida que a gente consegue visualizar nesse parque. E comenta pra mim se você tá achando bonito ou não essa formação rochosa e esse parque. Vamos ver aí no nosso vídeo. Muito bem, né? Então, olha só, mais uma formação rochosa. E o que é interessante também quando a gente observa uma paisagem natural? Vamos deixar aí na cartela um fundo, né, com uma imagem que é desse parque zoológico com essas formações coloridas. E olha só que bonito, gente. Assim como acontece no deserto de Wave, né, essas formações rochosas, elas ocorreram há milhões de anos atrás. Não é? E devido aí à movimentação das placas tectônicas, né, a gente tem a formação desse relevo diferenciado. E também devido à ação do intemperismo, que é o desgaste natural que acontece nessa localidade, a gente vê a rocha, né, em suas camadas, com suas formações minerais diferenciadas. Então acontece o desgaste da rocha e a gente consegue visualizar aí, não é, após esse processo, a parte interna, né, da sua formação, e a gente consegue visualizar, né, esse colorido muito bonito, né, que é devido aí à presença da formação mineral dessa rocha, não é? E lembrando mais uma vez que o intemperismo é um processo que acontece naturalmente através do desgaste que acontece pelo vento, pela água, até mesmo com a presença de outros animais, não é? E que a gente percebe que muitas dessas formações rochosas, elas levam milhares e milhares de anos para ocorrerem, não é? E que elas estão ali sempre em constante transformação, deixando a paisagem aí cada vez mais diferenciadas. Então, até o momento, gente, a gente sondou para vocês quais lugares vocês queriam estar passando férias, para a gente compreender que esse conceito de lugares impressionantes, né, ele pode ser muito subjetivo e cada um tem suas preferências, não é? Em seguida, o professor Jefferson, ele conceituou para a gente o que é paisagem, né? E a gente pôde diferenciar ali o que é uma paisagem natural de uma paisagem ali que tem uma ação humana, né? Uma interferência humana. Em seguida, só recapitulando, a gente mostrou para vocês as 7 maravilhas naturais do mundo, né? Elegidas a partir de uma votação realizada em 2011. E a partir daí a gente trouxe algumas curiosidades de alguns locais com paisagens naturais. Mas agora a gente tem também alguns exemplos de paisagens que tem ali, que são lindas e maravilhosas, mas que tem ali a interferência humana. E uma das que eu trago para vocês, olha só, é o Jardim dos Milagres, que fica em Dubai. Olha só que curioso. Para quem nunca ouviu falar, Dubai fica localizada numa região desértica, né? Onde a gente tem ali todas as características, né, presentes em desertos, com dificuldade de água, né, vegetação diferenciada, entre outros. E olha só, como é possível ter um jardim maravilhoso, cheio de flores, em um local como esse, não é? Então, olha só, o jardim, ele conta com flores que nunca tinham sido cultivadas nos Emirados Árabes e a linda paisagem artificial é mantida por um sistema subterrâneo de irrigação. Olha só na nossa próxima imagem, não é? Como eles conseguiram colocar em um deserto quantidade de flores. A gente sabe que a vegetação, as plantas, elas precisam, né, de água, e tem plantas que precisam muito mais de água do que outras espécies. Algumas conseguem sim sobreviver em regiões com pouca quantidade de água, mas para a gente ter um jardim frondoso, bem bonito, colorido, com diversas espécies de plantas, de flores aí, com um colorido muito bonito, não é? A gente, nesse cenário, nesse ambiente natural,
desértico, a gente precisa ter a interferência humana, principalmente, como foi falado, para a questão da irrigação, não é? Então, olha só, trazendo aí toda uma beleza. E não é somente, gente, a questão das plantas, das flores, não é? Também é possível observar a presença de pequenos artrópodes, como, por exemplo, abelhas, borboletas, que auxiliam nesse processo de polinização. Então, é bem desafiador para o homem reproduzir naturalmente, em um outro contexto, um contexto todo adverso, não é? Essa paisagem, esse cenário. Mas que acontece que fica muito bonito e através da tecnologia, das construções, engenharia, não é? A gente consegue levar um cenário diferenciado para uma paisagem completamente diversa, tá bom? E a gente tem um outro também, olha só, que é o Templo Branco. E aí ele já se localiza na Tailândia. E olha só, o Templo Branco começou a ser erguido, olha só, em 1998 e só será concluído em 2070. E para muitos, olha só, o Templo Branco, como a gente vai observar aí na nossa próxima imagem, ele é mais considerado uma obra de arte gigantesca, não é? Onde dentro dele a gente tem ali a questão da filosofia budista, não é? Cada um dos seus blocos, dos seus prédios, eles possuem uma filosofia ali agregada, obras de artes associadas, mas sempre levando ali a reflexão entre o que se pode pensar de bem material e a questão mental, não é? As reflexões que a gente pode ter ali acerca do nosso bem espiritual mental, atrelados aí às riquezas materiais, não é? Então, ao fazer essa visitação, ele é todo branco, né, com diversas outras exposições de obras de arte dentro dele. A gente tem aí esses momentos, esses pontos de reflexão e fica a curiosidade para vocês aí, para quem tem, né, quem gosta de conhecer um pouquinho mais sobre a cultura, né, as religiões diversificadas que a gente encontra aí, fica aí para vocês pesquisarem um pouco mais. E olha só, para quem gosta de um cenário de praia, né, o Brasil, ele é muito famoso, principalmente a região nordeste do nosso país, com as suas praias lindas e maravilhosas, águas quentinhas, para quem gosta de passar férias, né? E esse cenário de praia que acontece no Brasil, e com certeza muitos de vocês já visitaram algumas dessas localidades, também são alvos, né, de turistas de toda a região do mundo, né? Então o Brasil não deixa a desejar quando o cenário é praia, né? Água ali, e tanto praias de água salgada, como a gente também percebe aqui na nossa região, praias de água doce. Algumas delas são sazonais, né? Por exemplo, não vão ter ali aquela faixa de areia ao longo do ano devido à dinâmica de vazante e cheia dos rios, não é? Então tem momentos do ano em que a gente tem ali uma faixa de praia muito bonita, praias de água doce, mas o nosso Nordeste brasileiro a gente tem uma riqueza também de praias de água salgada, né, que são ali, como eu falei para vocês, destino de muitos turistas, não somente brasileiros, mas de toda a região do mundo. Mas além das nossas praias, a gente traz também para vocês, olha só, as Ilhas Maldivas. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, mas as Maldivas, olha só, elas são arquipélagos. Quem não lembra do conceito de arquipélago, né, é um conjunto de ilhas. Então você vai ver ali um país, não é, sendo formado por um conjunto de ilhas, por isso a gente chama de arquipélago. Olha só, com cerca de 1.196 ilhas, olha só que curioso, né? Espalhadas pelo Oceano Índico, sendo 203 delas habitadas. E olha só na nossa próxima imagem, como é, né, esse cenário de ilha, não é? E as construções humanas que a gente chama aí de bangalôs, né? No caso das Maldivas, a gente tem algumas ilhas que são ligadas a hotéis, resorts, são propriedades privadas, não é? E elas são muito procuradas, né, para quem quer passar férias nesse cenário paradisíaco, né, ter ali a sua cabana, seu bangalô bem aos pés, né, bem ali à margem das águas e tudo mais. Mas existem também
ilhas nessa localidade que são públicas, normalmente destinadas aos moradores locais, né, com um custo de viagem um pouco mais barato, mas pelas Maldivas ter ali a religião muçulmana atrelada, não é? Então a gente tem que tomar cuidado na visitação, principalmente o uso de biquínis e bebidas alcoólicas, que em algumas dessas localidades não vai ser possível. Mas onde há os resorts, as praias privadas, né, tem ali a grande participação e presença de turista, e muitos deles são noivos, né, ali em suas luas de mel, né, curtindo e aproveitando o momento, e realmente ela é muito conhecida por possuir esses bangalôs, né, essas cabanas que ficam bem próximas ali àquela água cristalina, e fica muito bonito de se apreciar o cenário, e fica aí mais um destino curioso para vocês conhecerem, que são as Ilhas Maldivas, não é? Então, olha só, nessa aula de hoje, o nosso tema foi lugares impressionantes, né? A gente trouxe para vocês alguns desses lugares e, gente, deu trabalho escolher quais desses lugares, sabe por quê? Porque quando você vai pesquisar lugares impressionantes, façam o teste. Vai vir muitos lugares e você fica com dificuldade de escolher qual e fica pensando assim, nossa, mas existe realmente isso? Então fica aí para vocês o convite de pesquisarem um pouco mais, né? Conhecer um pouco sobre a realidade local, daquele cenário, daquela paisagem, não é? Então sintam-se aí à vontade, a gente teve dificuldade de escolher, espero que vocês tenham gostado bastante desse momento, né? A gente trouxe aí algumas dessas localidades, gostei de ver a participação de vocês, já deixo o recadinho para quem tiver como baixar o aplicativo, de ler o código QR Code, já fica à vontade aí, porque no nosso próximo encontro a gente vai estar usando outros aplicativos e outras ferramentas de interação, tá bom? O meu tempo está se esgotando, eu não tenho mais como falar para vocês, está esgotando mesmo, mas foi como sempre, né? Muito bom estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. E antes da gente encerrar, da gente se despedir, eu deixo aí na tela novamente algumas sugestões de tema para vocês nos ajudarem para o nosso próximo encontro. Então, volta aí na cartela. Fiquem todos bem, se previnam, se possível, fiquem em casa, tá bom? Se cuidem e a gente se encontra no próximo encontro. Um abraço e tchau, tchau.